E assim, a gente não era tipo, dupla, né? Então, agora começou a gravação, vou falar de novo. Então, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito honrada. A Bianca foi minha parceira ali, né, de graduação. Acho que a partir, sei lá, acho que do quarto semestre, foi algo assim, né? A gente começou a fazer trabalho em grupo. Então, aqueles grupos que eram, tipo, gigantes, a gente sempre se esbarrava, né? Ela tinha a dupla dela, a Vitória, eu tinha minha dupla Natália, mas depois a gente se pegava e se juntava. E muito, eu fico assim, muito feliz de ver o sucesso e o crescimento do projeto da Bianca, porque, gente, eu acho que essas habilidades que a Bianca está ensinando e essas habilidades que ela está mostrando que é possível dentro da psicologia, a gente não aprende na graduação. Tipo, a habilidade de você se colocar no mercado, a habilidade de você fazer marketing, a habilidade de você se vender, porque realmente a gente não sabe vender o nosso trabalho. Tem tanto psicólogo aí que faz um trabalho tão bem feito e não consegue se vender, não consegue se colocar ali. Então, eu admiro muito seu trabalho, Bianca, muito, 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 e eu tô muito feliz de estar aqui. E muito feliz de ver, nossa, tanta gente, e algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, a Larissa, eu fiz o merchan do seu projeto, acho que foi tipo no finalzinho do semestre, que eles perguntaram assim, como que faz, né, para captar clientes? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, conheço a Bianca tá, tipo, voando, conheço a Bianca. E que é uma ansiedade muito válida, né, de todo recém-formado, todos nós já passamos, Com né? certeza. Eu sempre falo para todo mundo que quando a gente sai da faculdade, a gente sai totalmente perdido. E Total. o mais legal do projeto foi que eu criei justamente desta dor, né? Porque eu saí e eu falo para todo mundo, eu também atendi convênio, eu também me arrumei para ir numa entrevista onde o repasse era R$ 7, né, pro psicólogo. Eu também atendi PCMIT, atendi psicologia viva, então eu passei por tudo isso, né? Então o que eu passo hoje para os psicólogos. Então foi uma batalha real ali de saber realmente como que é, né? E passar ali com a experiência na pele mesmo. Uhum. Então, e aí eu estudei marketing, fiz uma série de cursos. Então, tudo que eu passo hoje foi experiência própria, né? E aí é um projeto que tanto beneficia ali o psicólogo, de certa forma, em ter mais acesso ali, tanto para, né, enfim, encaminhamento de pacientes, mas muito mais que isso, né? Não tá sozinho, né, ali Com nessa certeza. clínica esse início é muito solitário, né? Cada Total. um segue uma área, muitas vezes, e também a gente é muito sozinho, né, para criar as coisas, a gente não sabe por onde começar, então ter essa equipe, essa comunidade, eu gosto de chamar de comunidade, é Uhum. muito bom, né, eu adoro e eu gosto muito da forma que todo mundo se ajuda, as supervisões, então a gente está com bastante supervisoras, né, no projeto, pessoas que também estudaram comigo, então tem supervisão em humanista, tem supervisão em TCC, tem supervisão em psicanálise, agora em Gestalt, então a gente está ampliando cada vez mais. E também o trabalho multi, né? Que é o psiquiatra, a Nutri, para trazer outros profissionais da Uhum. saúde também. Então, mês que vem a gente também vai falar com o Gabriel, com o psiquiatra. Acho que a Bianca deu uma travadinha. Ou sou eu que travei? Ah, voltou, Vi. Foi. Tava falando que semana que vem, na próxima, vai ter o Voltou? psiquiatra. Tá me Tô. ouvindo? Eu tô te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Fechou. Ah, então tá bom. Bianca, você quer que eu espere mais um pouquinho ou posso compartilhar? Já posso compartilhando? Pode começar. Então tá bom. Pode. Bom, então eu já me apresentei, já falei um pouco de mim. Eu não falei mesmo, só falei que eu conheci a Bianca na graduação. Então, assim, gente, sou psicóloga de formação. Antes de compartilhar, deixa eu me apresentar e depois eu compartilho, porque eu acho que eu não vou ver vocês depois. Eu sou psicóloga de formação, sou terapeuta analítico comportamental, então também terminei a faculdade para fazer um aprimoramento em clínica. Então, a minha abordagem é a análise do comportamento. Depois, eu fui fazer um mestrado na área da gerontologia, ciências do envelhecimento. Aí, eu terminei o mestrado, comecei a dar aula, né? Durante o mestrado, eu atendia.
Atendi em escola, atendi em clínica, atendia, né? Já atendi por convênio também. Assim que eu me formei, foi atender por convênio. Aí, durante o mestrado, fiquei mais prestando consultoria para a escola e atendendo como API na escola. Aí, terminei o mestrado, fui começar a dar aula. E aí, também fiquei dando algumas consultorias para a escola. Saí como esse papel de AT, né? Atuando ali um pouco mais como psicólogo escolar, essas coisas. E aí, agora, estou só, né? Só não, né? Tô na docência, estou como professora dessa miúda. Tenho alguns pacientes, pouquíssimos, porque uma demanda muito maluca. Esse semestre, novidade, acho que a Larissa não sabe. Acho que eu não sei se eu contei, acho que não. A gente teve supervisão mês passado, mas não cheguei a contar para ela. Esse semestre estou assumindo a coordenação daqui, da Moca e Bianca. Meu Deus do céu, assim. Básica, né? Então, com pouco trabalho, vamos colocar mais um pouco. E aí, Porque não, é que quando a gente gosta do que a gente faz, né? É outra coisa. sim, é outra coisa. E aí eu tô assumindo aqui e tô no doutorado também. Então, tô no meu segundo ano do doutorado. E é isso, gente. Além do mais, também a Bianca tá noiva, eu também tô noiva, eu vou casar em maio. Além de tudo, também, né, sou noiva e vou me casar. Vou colocar, vou compartilhar a tela. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a tela cheia? Sim, tudo Sim. certo. Ó, se eu cair, se acontecer qualquer coisa, Bianca, você me avisa no WhatsApp, tá? Por Aviso, favor. pode deixar. Porque aí Avisa sim. eu não tô vendo Tá mais de olho. ninguém. Aí eu vou distraindo elas aqui, tudo certo. Ah, então tá bom. Bom, então, quando a Bianca me procurou, né, e me perguntou ali, né, pra gente pensar um tema, eu já sabia que esse projeto, a gente não tem só terapeutas analistas do comportamento, né, ouvindo a gente, então, ou me ouvindo, a gente tem uma gama de abordagens. Então, eu pensei, não podia ser um tema behaviorista, né, então eu não ia ficar falando aqui da minha teoria. E falar um pouquinho da prática clínica, que eu acho que é um ponto em comum de todas nós, é a prática clínica, né? E aí, eu gosto muito, assim, acho que a Bianca mandou o texto para vocês, é um texto que eu amo, gente, eu amo muito, que é um texto que fala sobre, do Denis, tem um site que fala sobre isso. Ele fala, ele vem com uma proposta, acho que foi a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado dele, alguma coisa assim, que ele fez uma pesquisa de processo. O que é isso, pesquisa de processo? Ele não tentou fazer uma pesquisa com pessoas, né, com seres humanos, na clínica, para testar se uma intervenção é eficaz ou não, né? Que geralmente na pesquisa a gente tem isso, a gente faz, aplica uma intervenção e vê se essa intervenção gerou resultado ou não. A pesquisa de processo não tem a ver com resultado, tem a ver com analisar todo esse caminho percorrido. Então, o que ele fez, né? Ele tinha lá um terapeuta e ele filmou, né, a sessão, ele passou pelo comitê de ética, e ele foi analisando não somente o comportamento do paciente, mas o comportamento do cliente, quer dizer, do terapeuta. Por que isso é importante, né, analisar o comportamento? Fazer pesquisas pensando no terapeuta. Gente, através de pesquisas, né, de processos, assim, mais passo a passo, a gente vai podendo criar caminhos para ensinar novas habilidades terapêuticas. Eu acho que isso a pesquisa dentro da clínica é muito importante, né? Porque você consegue criar uma metodologia e aí você consegue ensinar novos terapeutas. E aí, esse artigo que eu mandei, ele é maravilhoso por conta disso, né? Então, pensando nisso, a gente vai falar sobre funções e efeitos da comunicação terapêutica na prática clínica.
E por que é importante estudar a comunicação dos terapeutas, né? A interação terapeuta e cliente, gente, é a principal mudança é a principal ferramenta para promover uma mudança nesse cliente. Por quê? Principalmente na terapia online, né? Concorda comigo que você tem uma tela e aí geralmente que é diferente, né? Vocês devem perceber que a terapia online ela tem as suas particularidades em relação à terapia presencial. A terapia presencial, por exemplo, a gente consegue ver o cliente por inteiro, a gente consegue ver se, por exemplo, se a gente cita, entra num assunto, ele começa a tremer a perna, a gente consegue ver uma série de coisas que na terapia online a gente não consegue. Então, eu acredito na minha prática, né, e vendo ali, falando com outros terapeutas que atendem online, que na terapia online, a nossa principal ferramenta, para além do terapeuta presencial, é a fala. Por quê? É através da nossa fala que a gente vai manter o cliente olhando para a câmera. É através da nossa fala que a gente vai manter a atenção do nosso cliente durante a terapia, né? E é a fala que vai ser o canal para promover qualquer tipo de mudança, né? A gente não vê a pessoa fazendo as coisas, como, por exemplo, o AT, o acompanhante terapêutico. Ele vê ali na hora. A gente não, né? O terapeuta não. A gente fala, a gente, né, planeja uma intervenção, a gente expõe via comportamento verbal e a gente recebe o quê? O relato do que aconteceu depois da nossa intervenção. Então, é a fala e a escuta, né? E aí, essa comunicação, ele constrói vínculo. A gente tem ali, né, uma terapia de terceira onda dentro do guarda-chuva das terapias comportamentais, a FAP, que fala exatamente sobre isso, né, que é através do vínculo terapêutico, a partir da relação terapêutica, a gente consegue modelar comportamentos que tem a ver com a queixa do cliente. Então, se o cliente ele chega com uma queixa falando que, tipo, eu sou muito bravo, em algum momento vai aparecer a braveza dele com você, terapeuta. E é ali naquele momento que a pessoa expõe ali esse comportamento que a gente chama de, tipo, ser bravo, né? É a sua oportunidade de tentar refinar esse comportamento, de tentar promover alguma mudança, né? Comportamento modela repertório. Com, é, comunicação, perdão. Comunicação modela repertório. Comunicação regula emoção. Então, através da comunicação, a gente consegue acolher essa emoção. A gente consegue pedir para esse paciente descrever essa emoção. A gente consegue dar assim, fazer ali uma intervenção apropriada em relação à emoção desse paciente. E comunicação, isso aqui eu acho linda essa frase. Comunicação organiza o significado das coisas. Então, não basta a pessoa falar que está sentindo, né? Às vezes a pessoa fala que está sentindo, mas ela não sabe o que significa. Então, é a nossa função, através da nossa fala, ajudar essa pessoa a atribuir significado àquilo que ela fala, né? Porque não basta só falar. Precisa encaixar ali o conteúdo que ela traz. E por que aquele discurso que acho que algumas pessoas podem ter ouvido na graduação, né? O terapeuta tem que ser neutro. Ele não é neutro, né? Porque cada intervenção, cada coisa que a gente fala na sessão altera o curso da sessão, altera o curso do que o que o cliente vai levar para depois da sessão, né? E o que a gente fala controla o cliente. Por isso que a gente tem que estudar. Porque você, terapeuta, vocês, aí, a gente tem que sentir o peso da responsabilidade. A nossa fala pode causar tantos benefícios como causar estragos. A gente controla. Não querendo ficar citando Skinner aqui, tá? Mas Skinner fala que uma das agências de controle é o quê? Ele cita terapia, né? Então, quem nunca aqui falou, eu tenho que fazer isso porque meu terapeuta falou, terapia tá paga. Porque meu terapeuta, né? E sem falar que ultimamente, né, terapia virou objeto de luxo, né? Então,
é uma questão de controle. O terapeuta, em certos momentos, ele passa a ser uma variável que vai controlar o comportamento do cliente, certo? Então, tá meio behaviorista essa parte, né, que o terapeuta é parte da contingência, mas o que eu quero dizer com terapeuta é parte da contingência? Estou falando que o terapeuta, ele tem o poder de evocar algum tipo de comportamento ou não, né? O terapeuta tem o poder de, assim, ó, esse tipo de comportamento, ele vai diminuindo a frequência desse comportamento em sessão ou ele vai aumentando. Quer dizer o quê? Ele controla o comportamento em sessão, tá? Mas, então é importante a gente pensar que a sessão não é sobre o cliente. A gente fala assim, claro, né? O protagonista é o nosso cliente. Mas, se a gente achar que é só o cliente que faz uma sessão de terapia, a gente tira essa responsabilidade que a gente tem que realmente o que nós fazemos em terapia, o jeito que a gente fala com o nosso cliente, o tom de voz que a gente usa, é importante. Diz muito sobre, né, o curso ali. Então, aqui o foco vai ser o comportamento do cliente, quer dizer, do terapeuta, perdão, do terapeuta, tá? Então, a comunicação do terapeuta. Então, a nós estudarmos o nosso comportamento como terapeuta, permite o quê? Eu adoro essa palavra. Intencionalidade. O que é intencionalidade? Se vocês procurarem lá no Google, dá um Google, isso aqui são os dois itens que aparecem quando você coloca intencionalidade, coloca lá significado. O que é isso? Vamos lá. Intencionalidade. Característica do que é intencional. O que é intencional? É de intenção, deliberação, propósito. 2. Caráter de um ato ou um estado de consciência adaptado à intenção. Então, um projeto. Então, vamos ficar aqui, ó. É, é um propósito. Você estar diante de um propósito e você seguir seu comportamento em direção àquilo. Então, você está consciente do que você precisa fazer e você vai, vai adiante com isso, né? Todo o nosso comportamento, gente, ele requer intenção. Eu acredito muito nisso. Acredito muito que a gente precisa ser intencional nas coisas. Vou dar um exemplo, tá? Todo mundo aqui sabe que fazer atividade física é importante. Todo mundo faz? Posso, né? E eu não faço, por exemplo. Atualmente eu não estou fazendo. Até 2 meses atrás, nas férias, estava fazendo e tudo mais. Tento fazer, mas eu confesso que hoje a minha prioridade é dormir. Não é fazer atividade física, deveria ser. Mas, quando eu estava fazendo, eu era muito intencional. Tipo, era chuva ou sol, eu estava fazendo. Era chuva ou sol, eu estava fazendo. Hoje, o que é intencional para mim é dormir, porque eu estou com uma série de demandas da minha vida, muito sobrecarregada. E eu sou intencional para dormir. Então, quando dá 11 horas, eu paro de responder mensagem. Eu coloco no modo não perturbe. Eu diminuo a luminosidade e eu deixo o celular um pouco antes de ir para a cama. Eu não pego o celular na cama. Qual que todo esse preparo? É intencionalidade para dormir. Porque eu sei que dormir para mim está sendo importante naquele momento. Então, eu preciso fazer coisas para cumprir o meu propósito. E estudar sobre o jeito que o terapeuta se comunica faz parte da intencionalidade para ser um bom terapeuta. Certo? Então, a gente pensar, né? Eu preciso me aprimorar para entregar o melhor serviço que eu posso para o meu cliente, tá? E, às vezes, a gente pensa, né, que intervenção assim, é algo pronto, né? Eu ia fazer essa pergunta retórica, mas eu já tô falando antes de fazer a pergunta. Mas eu vou falar, eu falo demais. Qualquer coisa eu abro para pergunta depois. Mas eu vou falar uma percepção que eu tinha, eu não sei se a Bianca tinha isso, quando eu estava na faculdade. Porque quando eu estava na faculdade, eu ouvia muito essa palavra, intervenção. E quando eu ouvia intervenção, parecia que eu precisava fazer algo no sentido, tipo, físico. Eu preciso levar uma atividade, eu preciso passar uma lição de casa, eu preciso, sei lá,
eu preciso fazer alguma coisa física. Eu entendi que a intervenção era isso, né? E depois que eu saí da faculdade e que eu fui atender mesmo, né? Eu percebi, estudando, fazendo supervisão por fora e lendo sobre, eu fui entendendo que intervenção também é você aplicar uma técnica, também é você preparar algum material, tudo isso é uma intervenção. Porém, entretanto, a nossa fala é uma intervenção. O tom de voz é uma intervenção. Uma pergunta que você faz é uma intervenção, né? Uma validação de, nossa, mas que bom que você fez isso. Estou muito feliz que você eu estou muito feliz que você me trouxe esse relato. Que legal que você está me contando isso. Nossa, eu percebo que se fosse há 3 meses atrás, você não ia me contar isso. Você percebe? E eu estou muito feliz que você me contou. Muito obrigada por compartilhar isso comigo. Gente, o que eu fiz agora, eu não preparei, né, um slide com o meu cliente, eu não compartilhei a tela com o meu cliente. Eu não. Não, eu só fiz a minha fala. Isso foi uma intervenção, né? Então, mais do que você comprar, né? Eu sempre faço essa crítica com os meus alunos de supervisão de estágio específico, né? De último ano. Gente, manual tem de monte, né? E, assim, manual, você coloca lá, manual, parará. Vai ter uma porrada de manual. E não tem nenhum problema no manual. Porque realmente as nossas intervenções, elas têm que ser bem colocadas, elas têm que ser bem postas. Porque o nosso cliente merece o melhor. Porém, né, tem aquela frase, né, do... Ai, gente, eu sou ruim para autor da psicanálise. Do Jung, né? Tem um monte de coisa lá, e aí no final fala, mas ao tocar uma alma humana, seja só uma alma humana, alguma coisa assim. Eu não sou muito ruim. Conheça todas as teorias, domine todas as Isso, técnicas. é isso Essa. aí. Coitada, eu passo muita vergonha, gente, porque quando fala de autor psicanalítico, eu fico meio assim confusa, eu não entendo muito, eu confundo tudo. Eu sou muito ruim de psicanálise, gente. Sou muito ruim, me perdoa. Mas o que eu quero dizer é o quê? Essa frase é maravilhosa. Você concorda comigo? Essa frase é Sim. maravilhosa. Por quê? Tá falando o quê? Para você conhecer teoria, para você conhecer técnica, para você conhecer tudo. Só que quando você estiver diante de uma pessoa, você saiba se comunicar com ela e você ali tem habilidades de empatia, habilidades de ser humano, sabe? Então, de prestar atenção nas mínimas coisas que essa pessoa, esse que a gente está falando na sua frente, e que às vezes um terapeuta, quando está iniciando, ele fica sob controle do que eu vou fazer depois. Tipo assim, eu li que para mim aplicar uma técnica, sei lá, de autoconhecimento, depois eu vou ter que perguntar tal coisa. E aí, essa ansiedade que fica na nossa cabeça de depois eu vou ter que fazer X coisa, aí depois que ele responder tal coisa, eu vou ter que fazer Y coisa. Isso não deixa a gente prestar atenção no aqui e no agora. Não deixa a gente prestar atenção quando a pessoa fala e você prestar atenção, tipo, caramba, né? Isso parece ter sido muito difícil para você. E aí você vai perceber que está sendo difícil, não porque a pessoa falou que está sendo difícil, mas às vezes é pela expressão, né? Eu acho que vocês já tiveram cliente assim, nossa, eu já tive assim, a pessoa tá falando que, foi normal. E você vê ali a expressão dela mudando, que tipo, não foi normal. Ela só não tá conseguindo falar pra você que não foi normal. Mas, tipo, não foi, alguma coisa aconteceu, né? Então, tudo é uma intervenção. E aí, já falei demais na hora já, misericórdia. O Denis, ele faz essa pesquisa, né, com a Sônia, eu acho que foi o doutorado dele, eu acho, e ele caracteriza os comportamentos do terapeuta na interação com o cliente. Isso eu acho maravilhoso, né? Então, ele descreveu o que um terapeuta faz em sessão, geralmente. E o que eu acho mais lindo, que assim, gente, realmente o Denis é uma lista do comportamento, mas se você pesquisar lá no texto,
é uma coisa que não tem a ver com abordagem, né? Psicanalistas, terapeutas da Gestalt que estão aqui, TCC. Vocês vão ver, gente, que todo terapeuta faz isso. Todo terapeuta. Tem algumas coisas assim, acho alguns não. Todos, né? Eu vou passar, vocês vão perceber, tá? E aí, como que ele fez, né? Ele chama de unidade de registro a fala desse terapeuta, e essa fala não tem a ver com o jeito que parece que essa fala é. Por exemplo, e quando isso aconteceu? Isso é o quê, gente? Isso é uma pergunta, concorda? Tem um ponto de exclamação, certo? É, Aí, quando você pergunta, tipo, você pergunta algo, né? E aí, por exemplo, imagino que tenha sido difícil. E isso não é uma pergunta, isso são coisas, gramaticalmente, são frases diferentes. Porém, ele fala que a pergunta e, né, imagino que tenha sido difícil, não é diferente porque gramaticalmente é diferente. É diferente porque tem funções diferentes, né? Então, é porque evoca coisas diferentes. Então, poderia ser uma frase que não ia ser uma pergunta, mas ia pedir uma descrição, né? Então, eu gostaria muito que você me contasse um pouco mais do que aconteceu no fim de semana. Não é uma pergunta, é uma frase que tem um ponto final, mas tem a mesma função da pergunta, né? E aí, imagina que tenha sido difícil eu perguntar, isso foi muito difícil para você ou foi pouco difícil para você? Você consegue? Vamos tentar pensar juntos aqui? Como que foi? Você me falou que foi difícil, mas eu quero que a gente tente ali pensar juntos se foi mais difícil do que X situação ou se foi menos difícil do que Y situação. Então, são coisas que têm a mesma função, mas são diferentes, né? Então, ele fala aqui, né, que uma unidade, ela tem a ver com a função que aquilo tem na relação, tá? E aí ele passa essas categorias. Então, eu vou falar de cada uma delas. Solicitação de relato, solicitação de reflexão, empatia, informação, recomendação, interpretação, aprovação, reprovação, facilitação e silêncio, tá? Vamos, o primeiro. Solicitação de reflexão. O que é isso, né? É quando você evoca, você ali faz algum tipo de comentário, algum tipo de pergunta que evoca no cliente um relato, uma análise, uma interpretação, uma hipótese, né? Então, assim, mas por que você acha que isso está acontecendo, né? Por que você acha que você está sentindo isso? Isso que aconteceu, vamos pensar juntos aqui, qual o significado que pode ter, né? Quando a pessoa relata algo e você pergunta, você faz uma pergunta ali para vocês pensarem juntos, né? Ou você pergunta para ele te falar o que ele já está pensando, ou vocês podem pensar juntos, né? E isso é muito importante, porque quem aqui nunca fala, chegou, eu dou exemplos, né? Mais do que exemplos dos meus clientes ou dos meus alunos, eu gosto de falar os exemplos meus, porque fica mais fresco na minha memória. Semana passada eu estava em terapia, né? E eu contei uma coisa pro meu terapeuta. E aí ele perguntou, mas por quê? Porque você fica falando que você se sente assim toda semana, e ele é bem papão, assim, né? Toda semana você fala sobre isso, sobre isso, sobre isso, mas você não vai me falar o que você acha sobre isso, né? Vamos parar e pensar juntos. Por que você acha que você se sente assim? Né? Porque eu acho que vale a pena, ele falou bem assim, né? Vale a pena a gente parar para olhar por que essa reclamação tá vindo e pensar de onde que vem, mais do que você só me falar, né? Como que você tá se sentindo mal. Isso é ótimo, porque às vezes a gente fica ali, né? Falando, mas não para pensar de onde que vem. Então, essa solicitação de reflexão vem daí. Você perguntar algo pensando ali
uma descrição, mas tá, mas de onde que veio isso, né? Empatia, o que é isso, né? Vem ali da própria palavra, você validar essa pessoa, né? Então, nossa, fico muito feliz que você tá me contando isso. Eu imagino que isso deve ter sido muito difícil. Geralmente eu não falo nem o que eu imagino, eu falo assim, né? O jeito que eu falo, tá? Eu falo assim, eu não consigo nem imaginar o que você deve estar sentindo, né? Se você está me contando que está sendo difícil, eu acredito que pode estar sendo muito mais difícil do que você tá me relatando aqui. E geralmente, principalmente no padrão mais perfeccionista, né, mais ansioso, as pessoas, alguns clientes, né, eu vejo mais na minha prática, que geralmente mulheres têm essa característica. Tem alguma dificuldade de reconhecer, né, se tá difícil, falar, tá mais ou menos. Tipo, tá muito difícil a pessoa ficar falando que, tá ok. Não, né? Então, eu acredito que deve estar sendo realmente difícil para você, né? Então, isso demonstra o quê? Compreensão, acolhimento, validação. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que muitas das vezes que os nossos clientes vão falar alguma coisa pra gente, muitas vezes não vai estar no nosso pensamento que esse cliente trouxe, ele se comportou de uma forma que seja benéfica para ele. E quem nunca, né, gente? Vamos pensar em nós. Será que toda vez que a gente se comporta de uma forma benéfica pra gente? Tipo, a gente. Não, né? Então, mas isso não tem a ver com você achar o jeito que a pessoa tá se comportando certo ou errado. Mas, assim, eu sempre gosto de pensar e eu sempre valido, né, quando chegam pessoas ansiosas, né, já querendo essa, essa resposta de você fez certo ou se você fez errado, de que você fez aquilo que você podia, com as ferramentas que você tinha naquele momento. Se você não conseguiu fazer mais, é porque você não tinha as ferramentas e para você não era o que você conseguia bancar no momento, né? Então, às vezes, intervenções desse sentido é promover empatia. Como você naquele momento, né? Talvez uma próxima você podia fazer diferente, né? Então, isso diminuir essa criticidade dessas pessoas, de alguns clientes, de que eu deveria ter feito diferente, eu deveria, tá, mas passado já foi, né? Então, você fez o que você podia, tá? Informação. Aí isso aqui eu acho que é mais fácil pra gente, né? Porque isso a gente aprende na graduação, geralmente, tá? Que é o quê? Psicoeducar. Você fala, ansiedade é uma emoção, né? Todo mundo sente ansiedade. Acho que talvez vocês já devem ter se deparado com um cliente chegando falando assim, eu queria parar de sentir ansiedade. Já tive, já. Às vezes até eu falo na minha própria terapia. Como eu queria não sentir Eu isso. também queria, eu também queria, eu também. Tô Né? na fila, tô na fila. Eu Quem queria dera não fosse tão sentir, simples, né? né? Tipo, eu queria não sentir mais raiva. Eu queria não sentir isso, né? E as pessoas geralmente procuram terapia, né? Achando porque tá se sentindo muito errado de estar sentindo aquilo que tá sentindo, né? Eu tenho uma raiva da minha mãe, eu queria diminuir a raiva que eu tenho da minha mãe. Eu tenho um ódio de alguém, eu queria sentir, de parar de sentir esse ódio, né? E aí, na terapia, a gente vai ensinando a pessoa que existe uma diferença entre. Diferente, né? Por exemplo, eu estava discutindo um caso com um fulano, né? Que ele estava ensinando para o cliente a diferença entre o sentir e o agir, né? Que não é porque você sente que, sei lá, você tem raiva da sua mãe que você precisa xingar sua mãe. Aí é diferente, né? E a mesma coisa da ansiedade, né? Não é porque, sei lá, eu vou falar no caso meu, tá? Porque aí eu posso me expor, não posso, eu posso falar de mim. Não é porque eu, Anne, sinto ansiedade que eu tenho que comer 3 barras de chocolate, né? Eu não vou conseguir, talvez, eliminar a ansiedade que eu sinto quando eu recebo um novo desafio. Mas na terapia, eu posso trabalhar, que eu não preciso comer as 3 barras de chocolate.
não é? Então, essa informação é isso, você assim, ó, isso aqui é importante, e é importante a gente pensar nisso, porque hoje a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Parece que terapia é miojo. Tipo, olha, eu tô procurando terapeuta, eu quero parar de fazer isso. Ou eu quero fazer isso. E assim, eu quero pra ontem, né? Eu quero pra ontem, porque ou eu preciso de um remédio para não fazer isso. Eu preciso. E aí a gente precisa, claro, com muito tato, com muito vínculo, e explicando que não vai ser em uma semana, não vai ser uma sessão de terapia. Terapia não funciona assim, terapia não é miojo, terapia não é pipoca de micro-ondas, né? Tudo isso é o quê? É uma informação, você está explicando. Porque muita gente não sabe ainda como funciona a terapia, gente. A terapia está muito mais disseminada do que 10 anos atrás. Mas tem pessoas que nunca fizeram terapia. Tem gente que não entende o que é terapia, né? Então, informação é isso. Você psicoeducar as pessoas sobre emoções, sobre o processo terapêutico, né? Sobre as próprias relações. Uma das coisas que sempre aparece comigo, e aparecia quando eu tinha mais, né, agenda mais voltada de paciente, era sobre essa questão, eu não posso sentir raiva de fulano. Eu vou usar o exemplo mesmo da mãe. Não posso sentir raiva da minha mãe. Gente, quem disse? Né? Você não pode sair matando sua mãe, né? Mas assim, é, sentir raiva, sentir tristeza, sentir qualquer coisa, né? Então você vai psicoeducando essa pessoa que tudo bem. Tem coisas que, que não é anormal, né? Foi recomendação, né? Isso aqui também, geralmente, psicólogo gosta, né? Ai, como a gente gosta. Que gostoso que é. Recomendação, né? Eu falo muito escrachado com os meus alunos aqui de estagiário do nono e 10º semestre. Falo, pelo amor de Deus, vocês tenham cuidado com isso aqui. Estava contando hoje que eu tive supervisão com o pessoal do nono semestre. Eu acho que eu contei esse caso até para a supervisão da Larissa. Quando eu estava, foi no meu primeiro semestre como professora, né? E aí eu peguei uma turma e tinha, assim, alguns alunos que eles eram muito ansiosos. Tipo, eles eram muito ansiosos, e eles eram, assim, muito do manual. E é isso, né? Manual sem relação terapêutica, gente, não, na minha opinião, não funciona, né? Funciona ali para dar resultado, tipo, rápido. Mas a terapia não se resume a isso, né? E aí, gente, eu falei sobre isso. Eu juro que eu falei, mas assim, olha só o que fizeram, né? Depois eles, na própria supervisão, a gente foi conversando sobre isso e foi melhorando. Mas o cliente chegou falando porará, 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 e aí me soltaram essa. A minha vontade foi matar. Me soltaram assim, é, mas você já tentou fazer atividade física? Porque atividade física melhora a ansiedade. Tipo, isso na segunda sessão. Atividade física faz bem para a saúde mental. Isso é o quê, né? Isso é, de fato, uma informação, certo? Todo mundo aqui concorda que essa atividade física melhora, assim, causa benefícios para a saúde mental, certo? Não estou falando que não causa. Mas isso é uma recomendação. E a gente tem que tomar cuidado com a recomendação que a gente faz. A gente tem que tomar cuidado no momento que a gente faz, quando a gente faz. Porque, nesse caso, era a segunda sessão, era uma cliente super rígida, com regras. E aí, a dupla pegou, né, atende em dupla, falou sobre atividade física, na segunda sessão. O que aconteceu na outra sessão? A cliente não voltou. Não voltou. Aí, né, eu tentei a gente mostrar, né, de algumas possibilidades, né, mas assim, não, mas eu não quis passar culpa para eles, né, eu fiz alguma coisa, o cliente não voltou. Não, né, eu guardei um pouco. Aí a cliente voltou no outro atendimento. E
que às vezes o universo colabora com a aprendizagem. Porque a cliente falou, ela literalmente ela falou, assim, ela foi muito vulnerável. Ela falou, ai, gente, eu não vim porque, vou ser bem sincera, eu não consegui fazer o que vocês falaram pra mim fazer. Eu não consegui fazer atividade física. Na verdade, eu tentei. Eu fui um dia e depois eu não fui mais. E aí eu fiquei meio assim, de, tipo, voltar aqui pra falar pra vocês que eu não consegui fazer. Olha isso, gente. Né? É, isso é uma das coisas, assim, a gente faz recomendação, sim. Claro que a gente faz. Mas a gente precisa saber o momento certo de fazer essas recomendações, né? Porque às vezes pode ser um tiro no nosso pé. E eu fico até com medo, né? De quando alguém chega, algum cliente meu, entra assim e fala assim, ah, eu fiz o que você falou. E eu fico, mas o que eu falei? O que eu falei pra você fazer o que você fez? Que às vezes também os clientes, eles pegam a nossa fala e distorce tudo, tipo, né? Ai, você falou, eu falei tal coisa, e aí a pessoa fala, ai, entendeu que eu preciso fazer uma coisa mirabolante. Eu fico até com medo quando me solta essas frases. Fiz o que você falou, mas o que eu falei? Vamos repetir aqui, né? Aí eu já vou abrindo já o prontuário, mas que intervenção que eu fiz, que eu falei para essa pessoa. Então, é importante a gente avaliar para dar uma recomendação. Esse cliente, ele tem um histórico de seguimento de regras? Tipo, ele é aquela pessoa que segue direitinho, que você fala assim, olha, eu preciso que, eu vou passar uma lição de casa, eu preciso que você faça. Ele sempre faz. A gente vai estar sacando se esse cliente segue muita regra por conta disso, né? Tipo, você consegue ver um vídeo e semana que vem a gente discute sobre? Cliente que segue muita regra, ele vai ver o vídeo, ele vai anotar, ele vai fazer um resumo do vídeo, ele vai falar e anotar frases, ele vai fazer exatamente o que você falou, e ele vai fazer muito mais, né? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai reforçar esse padrão de seguir regras, de fazer o que o fulano falou para eu fazer, né? E tá promovendo autonomia ou dependência, né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Interpretação, né? Isso também tem que saber o timing e o vínculo para poder fazer, que é você assim, eu tô percebendo que talvez isso é isso, né? X é Y. Tô percebendo que diante desse contexto você tem esse padrão de comportamento, às vezes você faz isso, né? Eu sempre devolvo. Faz sentido? Geralmente essa é a frase do tipo terapeuta, né? Está fazendo sentido para você? Faz sentido, né? E cada terapeuta tem um jeito de ver se realmente a nossa interpretação faz sentido para a pessoa, né? Ou se a gente também não tá. Quando eu tô com adolescente, eu falo assim, né? Se não estiver fazendo sentido, se eu estiver viajando na maionese, você pode me falar. Tá? Você pode falar, Anne, você tá viajando. Porque às vezes a nossa interpretação tá errada. Tipo, pra pessoa, não, isso não é. Não for assim. Se o jeito que você tá falando aí, essa não sou eu. Né? Então a gente tem que tomar também cuidado para poder fazer essas interpretações. Aprovação e reprovação, né? Então, aprovação é uma validação. Como você me falou isso, né? Que bom. Eu fico muito feliz que você está falando isso para mim. Muito feliz que você tenha conseguido fazer aquilo. Estou muito feliz que tenha dado certo, né? Estou muito feliz que você não conseguiu fazer aquilo, né? Então, assim, tem algumas coisas que não é sempre positivo, né? Tem coisas que o nosso cliente precisa parar de fazer, né? E, nossa, mas que bom que você conseguiu não fazer aquilo. E a gente tem a reprovação, né? Que às vezes a reprovação, né, do jeito que a gente fala, né? Eu acredito que não é adequado você falar assim, você não deveria ter feito isso, né? Isso pode ser totalmente aversivo, né? Para a pessoa. E aí eu levanto uma hipótese aqui, né, para a gente. Será que é a nossa função falar que a pessoa não deveria fazer? Né? Eu sempre gosto de pensar que a gente levanta hipótese aqui do que o comportamento desse cliente vai gerar no ambiente. Tá, se você fizer tal coisa, o que vai acontecer? Qual é a probabilidade de tal coisa acontecer? Se você não fizer, é, assim, né? Eu acho que tem um time mais adequado do que você falar, tipo,
Ah, não sei se foi a coisa mais adequada de ter feito isso. Porque aí a gente cai naquela questão de que se for um cliente seguidor de regras, o cliente vai começar a fazer comportamentos, vai ter comportamento só para agradar o terapeuta, né? E aí, principalmente isso aqui, ó, quando o cliente fala, você acha que eu fiz certo? Você acha que eu errei? Você acha que eu passei do ponto? Né? Isso eu, na minha prática clínica, né, e do que eu leio sobre, que eu estudo sobre relação terapêutica, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando o cliente pergunta pra gente, você acha? O que você acha disso? Eu geralmente eu devolvo. Tá, mas que, Fulana, o que você acha? Vamos pensar juntas? O que você acha? Vamos construir juntas esse raciocínio aqui, né? Porque, às vezes, se você dá uma resposta pronta, às vezes você está mantendo esse padrão que os nossos pacientes podem chegar para a gente, querendo uma resposta, uma resposta que é o miojo pronto, né? E a terapia, ela vem de um modelo muito médico, né, gente? De que a gente senta no consultório, o médico prescreve, ó, faça isso. E nós estamos nesse papel? Não, né? A gente não vê, a gente não tá ali pro resultado, né? O resultado vem como consequência. A gente tá ali pro processo. É pro acerto e pro erro, né? É pro dia que tá bem e pro dia que tá mal. É pro dia que tá bem, nossa, que legal. Mas pro dia que tá mal, não tentar consertar o mal. É estar junto nesse mal, entendeu? Assim, eu tô na bad. Eu tenho uma adolescente que outro dia ela falou assim, eu tô muito na bad, Anne. Tá, e eu não tentava, minha função não era tentar ela tirar ela da bad. Era, me conta sobre isso. Me conta o que que é essa bad, né? É, e se a gente fica assim, né, dando resposta pronta, a gente reduz essa autonomia do que a pessoa quer fazer, do que a pessoa acha que é importante ela fazer, né? E aí, então, como eu falei, né, uma alternativa, tá? Longe de mim falar que vocês devem fazer ou não, mas assim, uma alternativa que eu percebo muito é devolver essa repetição. Então, se você acha que eu fiz certo, vamos pensar junto o que isso significa, né, se fazer certo, se ter feito certo. E como que você avalia? Vamos pensar não se você fez certo ou se você fez errado. Mas vamos pensar o que aconteceu depois da sua decisão. Você acha que foi uma decisão que gerou aí, consequências que está sendo benéfica para você? Na próxima, você faria de novo? E outra coisa, aí essa pergunta aqui por último, depende, na minha prática, tá? Depende do vínculo. Por que você está me perguntando isso, assim, né? Por que você é importante para você saber o que eu acho? E teve casos que quando eu devolvi isso, o vínculo estava tão forte que a pessoa falou, é porque para mim a sua opinião é importante. Sua opinião para mim é válida, né? E ali, ok, às vezes tem que saber discernir quando a nossa opinião é válida no sentido, tipo, de ser uma opinião que ajuda o cliente a discriminar as coisas, ou se ele está tentando agradar a gente. E aí a gente passa a ser essa figura de que pode recriminar ou pode aprovar, sabe? Então, isso daí é perigoso, né? Eu acho bem, bem perigoso, principalmente para a nossa sociedade hoje, como eu falei, que a gente quer resposta pronta, a gente quer certo e errado, a gente quer classificar em caixinha, a gente quer o que dá mais resultado, qual caminho chega mais rápido, me fala o que eu preciso fazer para não sentir, me fala o que eu preciso fazer para sentir menos, para sofrer menos, sabe? Então, parece que, às vezes, eu não sei se vocês se sentem assim, mas tem gente que chega ali, pra mim, parece que eu, às vezes, me sinto pressionada, tipo, meu, ela quer que eu faça alguma coisa, mas não cabe a mim. Eu vou ali estar com ela no processo, mas essa responsabilidade não é nossa.
né? E isso vem muito de terapeuta, né? De ter essa responsabilidade sobre as costas, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Calma! Se a gente entra nessa questão de precisa fazer algo, a gente entra numa questão, assim, de controle. A gente não controla, eu sempre passo essa conta com os meus supervisionandos. Façam a conta aí de quantos minutos tem numa semana. Gente, muitos minutos. Aí faz a comparação, 50 minutos, quantos milhões de minutos que tem na semana. Para que essa carga toda? Tinha que 50, assim, claro, os não são importantes, tá? De maneira nenhuma eu quero diminuir ali, mas será que a gente precisa ter esse peso nos nossos ombros? Né? Então, assim, a gente precisa se preparar, a gente precisa só que ficar atento com esse discurso que chega do paciente responsabilizando a gente. Terapeuta infantil sofre muito isso, né? Que os pais querem para ontem e fica, ó, se você vai ficar brincando aí, quero resultado, né? E aí o terapeuta fica cansado, o terapeuta fica querendo muitas vezes mostrar resultado, né? Tem uma questão financeira também, tipo, meu, se eu não mostrar resultado, ele vai me substituir, ele vai procurar outro terapeuta. Gente, isso é bem complexo, né? Então, a pergunta do cliente, muitas vezes, não é sobre o comportamento em si, mas é medo de errar, necessidade de aprovação, né? Evitar culpa, busca segurança. E aí, a gente precisa ver, né, que é importante diferenciar confronto de reprovação. Eu tô acabando, gente, meu Deus, é 54. Que um bom confronto clínico, né, porque na clínica vai ter confronto, gente. Tem sessão que é difícil, tem sessão que vai ser difícil. Né? Eu não falo nem como terapeuta, eu falo como cliente mesmo. Às vezes, quem, né? Não sei se todo mundo faz terapia aqui. Nem todo mundo de terapia faz terapia há bastante tempo, assim, né? Eu fico período sem, mas, por exemplo, agora vai fazer uma anemia que eu tô fazendo. Eu tentei sair dele, porque tava tendo muito confronto, mas eu percebi, é melhor enfrentar, porque ele tá evocando coisas em mim que eu preciso trabalhar. E é sobre isso, né? É, e aí, a gente está bem atento para perceber quando é confronto ou quando a gente está, tipo, reprovando o comportamento do nosso cliente, né? Então, assim, ó, os exemplos de perguntas que podem ser esse confronto funcional que eu digo, né? Então, por exemplo, perceba que nas situações que você relata, pode ser que a responsabilidade pode ficar um pouco mais com o outro. Você percebe isso também ou não? Me conta, como que é isso? Isso faz sentido? Ah, não faz sentido. Aí você vai dissecando, né? Mas a pessoa vai falar, nossa. E aí, geralmente, quando esses confrontos mais funcionais, mais pesadinhos, rola um silêncio depois, né? E eu vou falar, eu não acho que não vai dar tempo, mas tem ali a categoria de silêncio. Para terapeuta é fácil segurar silêncio? É fácil lidar com silêncio? É um desafio, né? Ninguém gosta de silêncio, mas bancar silêncio é importante. Eu acho que quando eu fiz o aprimoramento, um constante medo dos terapeutas do silêncio. Eu também tenho medo, gente, do silêncio. Às vezes, até eu falo para os meus supervisionantes, não é fácil. Não é fácil, né? Eu acho que principalmente para as terapias, né? Eu não vou falar sobre o psicanálise, que eu acho que eu tenho alguns amigos psicanalistas que eu já conversei sobre isso, né? E eu acho que, não sei, posso estar errada, tá? Se eu estiver errada, me perdoa. Mas que acho que ele tem algumas abordagens que acho que sustenta mais, porque é própria da abordagem isso, né? Agora, eu vejo, na minha prática, que analistas do comportamento têm mais dificuldades de sustentar silêncio. Não vou falar de TCC, tá?
Mas eu acho que a gente tem mais dificuldade de sustentar silêncio, né? E aí tem que aprender que às vezes vai ficar desconfortável. Porque terapia é um reflexo da vida. Na vida é só alegria? Não. Então, qual que foi a sua participação nessa situação? O que esse comportamento que você teve você vai causar ali no curto e no longo prazo? Isso é uma pergunta que eu adoro fazer. O que está gerando ali? Que consequência que está gerando hoje e que consequência que pode gerar no futuro se essa pessoa continuar fazendo aquilo? Adoro fazer essa pergunta. Isso amplia a consciência, né? Não acusa, não tem essa postura mais investigativa, né? E eu falei sobre o silêncio, né? Que o silêncio também é comportamento do terapeuta, ficar em silêncio. E a gente tem essa facilitação que eu acho que no online a gente tem muito, tem menos, também tem desse, né? Mas eu acho que a gente faz no online, eu atendia presencial, hoje eu não atendo mais, eu só atendo online. Na minha prática, eu acho que no online, a minha facilitação, né, o meu jeito de atender é muito do meu tronco, né? Então, por exemplo, se a pessoa tá falando uma coisa mais difícil, né, geralmente eu, tipo, me aproximo da câmera, né, para ela sentir que eu tô prestando mais atenção. Se a pessoa tá, sei lá, falando uma coisa muito engraçada, eu me distancio um pouco e, né, sorrio junto. Então, tudo isso facilita, né, o discurso ali, tá? Comunicação. Então, encerrando aqui, né, a comunicação terapêutica, gente, ela não é apenas uma ferramenta de intervenção, ela é a intervenção. O jeito que o terapeuta fala com o cliente é uma intervenção. E aí, talvez, o cliente não vai se lembrar da pergunta exata, do conceito teórico que você vai tentar explicar para ele, de uma interpretação super sofisticada, mas ele vai lembrar como ele se sentiu. Se ele se sentiu escutado, se ele se sentiu julgado, se ele se sentiu capaz, se ele se sentiu diminuído, se ele se sentiu ansioso de contar alguma coisa porque ele quer te agradar, ou se ele ficou aconteceu algo feliz e ele ficou mais feliz ainda porque você escutou ele, ou se aconteceu algo horroroso, mas nesses 50 minutos, só de você ter escutado, ele já saiu um pouco mais tranquilo, que ele teve uma pessoa para escutar ele, né? Então, é a nossa principal ferramenta, que a gente precisa diferenciar o nosso trabalho do que, por exemplo, de um amigo, de um colega que escuta, né? É a nossa comunicação que vai mostrar a importância do nosso trabalho, tá? E é isso, olha, tentei ser bem pontual, 8 e 1, né? Então, agradeço, eu vou parar de compartilhar aqui a tela para ver vocês. Deixa eu... Ah, eu amei. Eu desculpa, gente. amei. E, gente, depois de tanto tempo de formada, ainda é tão rico uma aula dessa, não? Assim, é muito legal, Ai, adorei. alguém Até mandou essa questão da relação terapêutica, eu falo para todo mundo que eu tenho oportunidade, assim, que eu acho que é a principal meio de produzir um bom trabalho terapêutico, assim, sabe? Um bom processo terapêutico é a criação do vínculo e a relação que você tem com o paciente, né? Eu acho que é fundamental. Até vou aproveitar e perguntar, que eu acho que é uma pergunta interessante. Quando você, quando você começa a perceber que o vínculo está criado, porque você falou também de algumas intervenções que a gente pode fazer, que tem um limite ali, né? No sentido de, no início das sessões e tudo mais, e quando que a gente consegue perceber que é o momento, talvez, de eu poder fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de pergunta que pode, de certa forma, fragilizar um pouco mais o vínculo. Quando que você começa a perceber isso na relação com o paciente, que você acha que é importante a gente observar? Acho que isso é importante. sim, muito importante. E assim,
a resposta de bate-pronto é o famoso depende. Mas eu vou dar exemplos para mostrar, né? Para dar um exemplo mais, uma resposta ali para a pergunta. Quando eu falo que depende, por exemplo, depende da faixa etária. Então, eu vou dar um exemplo da faixa etária que eu atendo muito, que é adolescente, né? Eu adoro atender adolescente. Adolescente e jovem adulto. E aí, eu acho que eu começo a perceber que o meu grupo tá legal quando o adolescente começa a me trazer coisas que eu não perguntei. Porque eu não sei se vocês Ótimo. atendem adolescente. Geralmente, adolescente é assim, você precisa fazer 1000 perguntas para conseguir Sim, evocar não. alguma coisa. Aham. Não é? Ou é só eu que penso? Uhum. Tipo, meu, e sei lá, eu acho que eles. Tem adolescente que quer fazer terapia, só que né, ainda é retraído. E tem adolescente que não quer fazer terapia, que a mãe obrigou. E é Sim. tudo monossilábico. Tipo, ai, como você tá? Ai, tô bem. O que você fez essa semana? Ah, não fiz nada. O que você gosta de ver? Ah, eu vejo de tudo. Tipo, ai, nossa, gente, olha, isso daí é o terror do terapeuta. É o terror do terapeuta, pessoa monossilábica. E aí, eu percebo muito quando tô criando vínculo, quando começa a me trazer coisa que eu não perguntei. Isso aconteceu muito semana passada. Tipo, eu tava com uma menininha, ela tem 16 anos. E aí, eu tava, tipo, falando uma coisa X, né? Aí ela pegou, me interrompeu e ela fez assim, Anny, eu lembrei de uma coisa, eu preciso te contar uma coisa. Aí eu parei tudo assim, me conta. Aí ela falou, você não sabe. Aí eu até brinquei, eu não sei. Me conta. Eu realmente não sei. Aí ela me contou, tipo, eu falei, aí eu fiquei, nossa, caramba, isso nunca tinha acontecido, né? E isso é muito importante, que eu gosto muito de pesquisa, tem um conceito em pesquisa que se chama intrassujeito e intersujeito, né? O que é isso? Que a análise do comportamento, as pesquisas eles falam muito, né? Que a gente não compara a pessoa com a outra, a gente compara a pessoa com ela mesma. Então, a gente precisa ter aquele nível de base, aquela parte basal, tipo assim, ó, como ela entrou. Por isso que é importante registro, né? A primeira sessão falou pouco, a primeira sessão respondeu assim. Porque a gente precisa comparar com ela. Tá, hoje, ela respondeu um pouco mais? Ela olhou mais pra câmera do que ontem? Quer dizer, do que semana passada? E aí a gente vai tendo essas percepções de que o nosso vínculo está sendo estabelecido, né? E também, assim, na postura, até isso, tipo, sorri mais, né? Com adolescente eu percebo, porque às vezes eles ficam fazendo outras coisas enquanto estão fazendo terapia, né? Quem nunca? Tipo, a mãe mandou fazer terapia e a pessoa fica assistindo o vídeo, você vê o olho assim, tipo, fazendo outras coisas. E aí eu percebi muito isso, assim, quando a pessoa, eu não puno, assim, mas fulano, você tá fazendo coisa, eu tento evocar, porque é isso, né? Para quem é analista do comportamento, a gente tenta fazer um comportamento diferencial. Tipo, não vai punir, mas vai tentar trazer a pessoa ali. E aí eu vou percebendo, tipo, olha, ela tá olhando mais para mim essa sessão. Né? Quando eu falei disso, ela olhou mais para mim. Ela parou de ficar passando o olho. E aí isso vai me dando sinal de que eu posso fazer algumas coisas que eu acho que vai dar ruim se eu fizer no começo, né? Então, eu acho que é isso, uma comparação, e é por isso que é importante a gente saber observar e registrar também, né? O que está acontecendo, para a gente conseguir medir progresso na terapia. E medir progresso é maravilhoso, precisa fazer, né? Para a gente ter noção do que o nosso impacto tá sendo ali, qual que é o impacto do nosso trabalho, né? Respondi? Perfeito. Arrasou, super respondeu. Obrigada, mas eu acho que é uma questão que pode surgir para muita gente também. Até outro ponto, eu vou abrir para as outras, tá? É o que eu quero falar também. Eu adorei vários pontos, mas a questão também que eu acho muito importante que você falou, e eu acho que é legal a gente frisar isso, é da primeira sessão, da segunda sessão, da gente, de certa forma,
não soltar da estrutura ou da anamnese ou da ficha, mas estar ali presente. Isso surgiu muito, né, para a maioria das psicólogas do projeto, porque tem muitas que estão em transição de carreira, algumas que estão realmente com baixa demanda, porque esse desafio realmente de captar pacientes que a gente tem aí ao longo de toda a nossa carreira. Mas muitas que estão no início têm essa dúvida, né? Muitas pedem ficha, modelo. A gente tem modelo, né? Mas pode ser que esse modelo não funcione, pode ser que a pessoa chegue e comece a falar sobre algum assunto e a pessoa está contando algum assunto ali. Ah, eu procurei por causa disso, minha família é assim. Você fala, então, mas você tem irmãos? Aí você muda totalmente de assunto e você Bianca, perde totalmente, né, Bianca, eu não sei se o você match ali. lembra. Desculpa te interromper, mas eu Imagina. sempre conto nas minhas supervisões o erro que eu cometi no estágio e que você estava nesse estágio. Tava no espelho. Você lembra disso? Eu acho que sim. Todo mundo cometeu esse erro, eu Eu acho. Porque a gente fiquei, ficava assim com aquele papel, né? eu fiquei traumatizada. Eu acho que eu chorei até. Eu acho que você deve lembrar, porque eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei muito mal. Por quê? Justamente isso. Eu era muito ansiosa. E aí era um Uhum, estágio de diagnóstico. Foi isso. E aí a gente dividiu, tipo, quem vai aplicar o teste e quem vai fazer a anamnese. E aí uhum. eu também fazer a anamnese. Eu engoli aquela anamnese, tipo assim, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo e tudo mais. E aí eu lembro que, tipo assim, ninguém nunca tinha falado. Olha só, né? Coisa de estudante, bem. Ninguém nunca me falou que numa anamnese, para aplicar um teste, que, gente, teste geralmente é curto, né? Não é um processo terapêutico. Uhum. A pessoa pode chorar na anamnese. Tipo, pra mim não era uma questão, assim, eu, estudante, se eu vou perguntar alguma coisa, ficar um teste, a pessoa vai chorar. Aí, o que que aconteceu, gente? Eu já contei isso na turma da Larissa, porque eu sempre conto esse exemplo, gente. E eu me exponho mesmo, porque eu acho que terapeutas têm que falar dos erros. A gente tem que falar de erro. Com A gente tem certeza. que falar do que a gente pisa na bola, né? Aí, o que que eu fiz? Eu tava falando de alguma coisa, tipo, eu fiz alguma pergunta. E eu tava muito assim, tipo, ai, fulano, isso. Aí, acho que foi o sentimento que ela tinha sentido na última semana, alguma coisa assim. E aí, ela falou, ela assim, ah, essa semana foi muito difícil porque meu gato morreu. E ela falou, eu não lembro que era gato, cachorro. Algum animal tinha morrido. E ela começou a chorar. Mas ela começou a chorar, ela começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E eu tava lá sozinha. E aí, quais são os primeiros pensamentos que passou pela minha cabeça? Eu não sei o que fazer. Ninguém nunca. Eu não achava que dava pra chorar na Minerve pra aplicar teste. E eu fiquei morrendo de medo, tipo assim, as pessoas vão me julgar atrás do espelho. Tinha um monte de gente me vendo e eu pensei, meu, eu tô ferrada. Pressão, né? A pressão. Tipo, aí eu simplesmente o que eu fiz? Gente, eu cometi a pior coisa. Eu não parei de validar, eu totalmente invalidei a coitada. Eu simplesmente assim, tinha um lenço. Mudou de assunto. Foi, foi isso. Eu peguei, tinha um lenço aqui, eu empurrei o lenço na mesa e falei, e aí eu fiz a próxima pergunta. Tipo, foi. Não Gente, estava no script demonstrar sentimentos. Não era o tipo, momento. exatamente. Eu Não não tava, aprendi essa parte. eu não aprendi essa parte que a pessoa me responde com uma coisa que eu não me preparei. Mas, gente, Exato. é a Mas vida. concorda que se você tivesse vestida de Anne Pessoa, talvez você teria totalmente outro Com comportamento, certeza. né? Você iria falar, nossa, nossa, eu sinto muito, nossa, imagina o quanto foi difícil. Você provavelmente ia validar ela se você fosse a Anne Pessoa, né? Porque, Mas você estava ali vestida daquele persona que você tem que ser, né? De certa porque forma, ali naquele momento. quem ignora uma amiga que fala que tá, tipo assim, ela fala "Ai, que tá muito difícil, e aí você pula o assunto. Tipo, quem faz isso? Ninguém faz isso. A gente, geralmente, numa relação, você escuta o outro, né? Você não corta o outro. Nossa. Mas realmente, essa questão da ansiedade das primeiras sessões, gente, é muito comum. Exato. É muito comum. E viu, é pra sempre. Eu falo É pra assim, sempre. nossa, eu perdi as contas de quantos pacientes já atendi. E toda vez que chega alguém novo, eu fico um pouco, eu falo, mas o que será que vai ser? Será que a pessoa vai falar? Será que a pessoa vai Porque você chorar? Será que a nunca pessoa vai sabe o que vai ser.
é uma pessoa nova, né? Só que o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, você vai chegar lá, eu sempre chego e falo para a pessoa, esse momento aqui não é tão confortável, esse início, você vai falar para alguém que você nunca viu na vida sobre coisas que provavelmente você não quer falar, né? Exatamente. Então, a primeira sessão é super desconfortável. Então, eu deixo bem leve, falo, vai contando, eu vou perguntando, daí a pessoa vai falando, eu falo, e por que você quer começar se apresentando ou você quer falar por que você está procurando terapia? Né? Ah, Isso. não, eu quero falar porque eu tô procurando terapia. Então, fechou. Daí a pessoa vai falando, você vai perguntando de acordo, né, com o que a pessoa tá Exato. falando ali, né? Não precisa começar. E sua infância, como foi? E a escola? E É sei o isso. quê? Né? Então, assim, existe um modelo, né? Existe ali perguntas que são, né, sugestões, né? Até para esses pacientes que não falam muito, até cabe melhor. Mas os que chegam ali, foca no que ele está falando. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque a primeira sessão ela é importante até para a pessoa voltar depois. Com Né? Até certeza. outra questão, a questão do pagamento. Muita gente pergunta: a primeira sessão, né, tem que cobrar? Tem que cobrar, gente. É uma das sessões mais difíceis, né? Então, assim, você tem que fazer, estabelecer um vínculo, você tem que fazer com que a pessoa volte, você tem que, muitas vezes, saber por onde seguir ali, conduzir a sessão. Muitas vezes a pessoa se, né, desestabiliza, igual a gente está falando agora, então chora. Então, é uma sessão muito trabalhosa, né? Uhum. Então, foca ali na relação que você tem com ela e tem que ser cobrada assim, né, Exato. também. Então, é um ponto. É isso Vamos aí. abrir para as outras perguntarem, para a gente parar de nós duas conversar? Alguém tem alguma pergunta? Alguém? Eu falei demais. Eu já falei tudo que vocês já poderiam Acho que elas perguntar. estão com vergonha. Querem mandar no chat? Pode ser também. Nossa, tirou todas as dúvidas, pelo visto. É porque eu falo muito, gente. Eu não deixo ninguém Eu falar. tenho, É zero eu defeitos. tenho uma Ah, dúvida, que ela Diga. pode falou que falar, Dani. tem um pouco de dificuldade em sustentar o silêncio. Como é que é para você quando é o paciente mais monossilábico, que você falou que é um pouco terror? Queria saber como é que você faz para manejar essa parte. Aí eu. Aí, ó, depende do vínculo, tá? Depende da altura ali que tá o processo. Quando tá no começo, eu assim, eu tento evocar ali. Porque tem um silêncio de desconforto de alguma intervenção que você fez e ficou silêncio. E tem o silêncio de que às vezes a pessoa está monossilábica e a pessoa não quer falar, né? E aí, o ponto eu sempre tento descobrir o que é reforçador para essa pessoa. Tipo, o que a pessoa gosta de falar. Porque nas primeiras sessões, você tem que falar sobre o que a pessoa gosta, né? E aí, quando você descobre o que a pessoa gosta, destrava tudo, destrava o silêncio, né? Ok, aí esse é um tipo de silêncio. Agora, o silêncio que vem depois de você, tipo, fazer alguma intervenção e a pessoa ficar, tipo. E aí, a nossa primeira. Gente, não, o ser humano, não sei vocês, mas pelo que a minha experiência, a gente não gosta de ficar em silêncio. E aí você fala alguma coisa e a pessoa fica. A nossa. Geralmente, o nosso impulso já falar outra coisa. Já falou outra coisa, né? Totalmente. A gente não suporta o silêncio. Exatamente. E aí o ponto eu tenho uma regra na minha cabeça, que eu conto assim, tipo, uns 5, 10 segundos. Para pessoas que eu não tenho, que tá no comecinho ali, eu conto 5 segundos. Para outras eu conto 10. Por quê? Eu quero ver o que sai da pessoa, né? Então, assim, tipo, nem que for. É difícil, né? Ok, já saiu alguma coisa. Tipo, é difícil, né? Ok, é isso. É difícil. E eu falo, é difícil. E aí, às vezes, depois. Mas para você me conta o quanto que difícil é. Aí, ó, já pegou, né? Agora, essa habilidade, eu vou falar eu não sei, Daniela, né, qual que é a sua abordagem e tudo mais, mas tem um livro que ele tipo assim, é de analista do comportamento, tá? Mas tem um capítulo que é escrito pela Alda Marmo. A Larissa já leu porque eu faço toda supervisão de estágio para as pessoas lerem. A Alda Marmo é a analista do comportamento mais psicanalista que eu conheço na minha vida inteira.
porque ela fala de um jeito muito bonito. A analista de comportamento geralmente não fala muito bonito. A gente fala bem feio. Mas a Alda Marmo, ela fala muito bonito. E aí, uma das primeiras frases, que é um livro que está naquele livro, é um capítulo que está naquele livro, Clínica Analítica Comportamental. E aí tem um capítulo que está assim, a que eventos o terapeuta, o analítico comportamental deve se atentar nos primeiros encontros. E aí, nos primeiros parágrafos, ela fala assim, para clinicar, um bom terapeuta se faz clinicando, para clinicar é preciso, para saber clinicar é clinicando, alguma coisa assim. E essa frase, tipo assim, ó, para Qual que é o você ser nome do bom, capítulo, por favor? Rapidinho. a que eventos um bom terapeuta deve ficar atento. Eu posso ver e eu passo para a Bianca. E essa frase me marcou muito. Tipo assim, eu não sei se é exatamente literal, mas ela fala alguma coisa assim. Para ser um bom terapeuta, precisa ser terapeuta. Ponto. Tipo assim, e lembra a gente que você só se torna algo fazendo. Você só vai, por exemplo, sustentar o silêncio se você sustentar uma vez. E talvez vai ser mais desconforto para você do que para o cliente. Mas para você ser boa e sustentar o silêncio, você vai ter que começar a fazer. Vai ter que bancar esse desconforto. Aquela coisa de, tipo, andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, às vezes você precisa andar e você vai cair. Né? Para dirigir, você vai ter que pegar o carro. Né? E não vai ser confortável. Né? Eu estou tentando ainda. Né? Tenho carta, mas eu morro de medo de dirigir. Então, é isso, bancar o desconforto. Mas não é fácil. Né? E tem com cliente que vai ser mais difícil. Às vezes, clientes mais rígidos vai ser mais difícil. Né? E outros vai ser mais fácil. Tá? Eu vejo lá o capítulo e eu passo para a Bianca. Ah, obrigada, Israel. Muito Eu não sou obrigada. da análise do comportamento, mas eu tenho o livro e eu vou dar uma olhada no capítulo, que eu sou da Gestalt. Mas eu acho que tem similaridades, pelo menos das coisas que você foi fazendo de intervenção. Eu fiquei pensando, caraca, faria igual. Sim, sabe por quê? Porque o fenômeno é o mesmo. Cada abordagem interpreta de uma forma, mas, tipo, é um ser humano, sabe? Tipo, a gente nomeia coisas diferentes, a gente analisa coisas diferentes. Mas a relação terapêutica, gente, ela é estudada por todas as abordagens, porque, tipo, as duas pessoas se comunicando, sabe? Talvez o jeito que a gente vai falar e tudo mais vai ser um pouco diferente, né? Os nomes que a gente vai falar é diferente. Mas ali é a mesma coisa, né? Bom, gente. Perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver, tem um comentário. A Uma Larissa. pessoa, Larissa. Oi, Larissa. Pode falar, Lari. Oi, pessoal. Então, na verdade, a minha não chega a ser uma pergunta, mas eu queria trazer, porque a Anne era minha supervisora, né? Achei muito legal a Daniela vir com essa abordagem de falar sobre o silêncio, porque uma coisa que eu vi muito com a Anne no estágio é que muitas vezes é fundamental o silêncio, né? Às vezes a gente, como estudante, fica pressionado. Nossa, o que eu vou falar agora? O que eu faço? Mas, na verdade, o acolhimento está no silêncio, né? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, o paciente não tem aquele momento para se acolher, para refletir sobre a situação. E aí teve, basicamente, quase todos os atendimentos, né, que a gente atendeu, a gente percebeu que depois do silêncio, o paciente começou a evoluir bastante. Porque eles mesmos traziam a pergunta para si e falavam: Nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. E a gente meio que direcionava para uma lição de casa, né? Então, vamos trazer para a próxima sessão. A gente fazia mapa mental para elaborar essas questões. E foi muito bom, porque depois a gente viu que o silêncio virou algo reforçador também, tanto para a gente quanto para o paciente. Então, no começo, realmente, o silêncio ele é difícil. Mas eu acho que o silêncio também está muito relacionado com o olhar, com o jeito como a gente reage durante o silêncio. Não é um silêncio, tipo, não tô nem aí, não sei o que falar, mas é um silêncio com o olhar atento, tipo, ó, eu estou aqui, se você quiser sentir. Intencional, né? Tipo, Isso. tem propósito no silêncio. E eu acho que é importante, as nossas intervenções têm que ter propósitos. Tem que saber por que eu tô fazendo isso, por que eu tô bancando isso. Uhum.
E é exatamente isso. A gente tinha uma paciente que era monossilábica, né, Anne? Eu, falei, pelo amor de Deus. A gente falou, tudo bem, então a gente não fala. Já que é algo que tá difícil pra ela, não vamos falar. E foi aí nesse momento que ela viu, gente, eu preciso falar, porque quando eu não falo, né? É quando as eu coisas acho são que difíceis. tinha mais resistência de vocês, né? Sim, Tipo, vocês ficavam meio assim, tipo, meu Deus, o que eu preciso fazer? Professora, me fala o que eu preciso fazer. Tipo, você não precisa fazer nada. Fique em silêncio junto. sim. É tipo aqueles vídeos daquela. Gente, é muito isso. Aquelas crianças fazendo birra. Aí a mãe começa a fazer birra junto, começa a gritar junto. A criança para, tipo, né? É tipo isso, tipo, sabe? É muito interessante. É muito legal. Isso acontece muito também quando o atendimento é sobre luto, né? E perda. Às vezes a pessoa fica constrangida de ficar no silêncio e ela tenta falar algo e é bom a gente até cortar e falar, gente, tudo bem, pode chorar, pode sentir, é um momento super válido também. Né? E tem assuntos, como você falou, luto. Meu, é da pessoa. Nada do que você vai falar, às vezes, vai ser reforçador naquele momento. O que você vai poder oferecer, o que é reforçador é escutar, né? É Sim, isso. Muito bom, Marisa. Muito bom estar com você aqui. Fazer companhia na dor, né? Em caso de luto. exatamente. E assim, né, a gente, né, muitas vezes a gente não tem que estar disposto às coisas que a gente tem receio. A gente não tem que estar disposto, a gente não tem que estar preparado, a gente tem que estar disposto. Né? Exato. Então, em relação até ao silêncio, a gente nunca vai estar preparado Não para vai. esse desconforto, quer estar ali em silêncio. Às vezes até expressão, né? Meus pacientes são muito expressivos, eles fazem expressão. Tipo, tô pensando, tô assimilando, sabe? E aí você olha também e você fica ali, né? Você sustenta. Então, assim, as primeiras vezes é super difícil, a gente não tá, fora o silêncio, algumas outras questões também, a gente nunca tá preparado necessariamente para fazer as coisas que a gente se sente desconfortável, mas a gente tem que estar disposto e tem que ter o porquê que eu tô fazendo aquilo. Acho que isso que sustenta qualquer tipo de movimento. Você falou do exercício até, né, um tempo atrás. Tem que fazer exercício, tem que fazer isso. Por que a gente vai fazer exercício, né? Por causa disso, daquilo. Então a gente tem que estar disposto a, né? Tem que ter um motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. É isso. Então o silêncio vem nisso também, né? Por que eu vou sustentar o silêncio com essa pessoa aqui? É isso. Porque, né? Então é trazer talvez essa função também. É isso mesmo. Né? Certo? Certo, muito Gente, bom. Gente. Amei, queria te agradecer, né? Eu acredito que aí vão surgir novos convites. Foi um prazer te ter aqui com a gente. Você é sempre maravilhosa, né? Não faltam elogios. Muito obrigada por estar aqui hoje. A gente vai gravar, eu vou disponibilizar para o pessoal ainda. Mas espero que você volte em breve, viu? Obrigada, E, gente, a Anne também além de noiva, professora, né, coordenadora agora, ela também oferece supervisões, né? Então é super legal, as supervisões dela são incríveis. Então, para quem né, quiser, ela está disponível também. Sim, Essa é uma exatamente. super parceira do projeto. Eu tô com um projeto aí, quem sabe esse semestre ainda eu faço um grupo de supervisão, porque eu faço individual, né? A Larissa, eu faço supervisão com ela individual, então, quem sabe esse semestre eu monto um grupo. Vai ser Gente, ótimo, vai ser super legal. Eu sou suspeita também, a Larissa também, mas vocês viram hoje, né? Ela é maravilhosa e aí a gente consegue sempre aí colocar ela como parceira no projeto para vocês também entrarem em um grupo, vai ser super legal. Discussão de casos, né? A gente tem a Bruna hoje também na TCC que faz discussão de casos, grupo de estudos. A gente pode pensar em várias coisas aí legais. Obrigada, gente, viu? Muito obrigada pela Imagina. escuta, que vocês também me escutaram. E contem comigo aí, isso. tá bom? Tchau. Obrigada. Você quer tirar uma foto? Vamos. Pra gente registrar. Quem quiser abrir a câmera para aparecer. Vamos ver. 3, 2, 1. Quem vai aparecer? Só nós, então tá bom. Aí, foi. Bom, beijo, gente. Beijo, boa noite. Semana. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau.